Oi, oi, Jorge é bom, eu sou o figurante e hoje vamos falar de The World is Mine. O mundo é meu, para o português, né? E um dos mangás mais desgraçados que eu já li, com seu foco total na violência gratuita de dois psicopatas que saem por aí explodindo tudo. O cara joga bomba em carro, em praça, em shopping, em escola de criança, em asilo e até em fã de Toriko. Pera, isso tá certo mesmo? Quero morrer de catapora. Roda a vinheta. The World is Mine é um dos mangás mais desgraçados que eu já li, assim. Seu foco principal, certamente, é na violência gratuita. E as consequências de ações de personagens inconsequentes, né? Então você vê que tem esses twistinhos, assim, mas ele usa muito a violência mesmo. O mangá, assim, eu posso dizer que sim, ele é bem pesadinho até nessas partes. E ele relata a história de dois malucos que saem explodindo todo mundo, assim, sem motivo ou justificativa aparente. Sabe lá, bum! Assim, é incrível. E de como o destino dele se cruza com a de um urso maníaco que começa no tamanho de um uno e termina no tamanho de uma saveira, sabe? Você já vê a loucura que é isso, É assim, ele foca bastante nisso, nas ações aí desses dois terroristas, digamos assim, né? Que eles saem botando bomba nas coisas e de como o destino deles vai se cruzar com esse urso que tá fazendo várias atrocidades também, né? Tipo, eu falei urso, mas é uma criatura ali, meio mitológica, não sei. À primeira vista, assim, parece uma pegada mais tragicômica, sabe? Ele trabalha bem com essas... ele faz um... Digamos que tem ali a coisa pesada mesmo, e depois tem ali os personagens não dando muito crédito para aquilo, sabe? Eles, assim, dando risada, não são maníacos mesmo. E assim, ele brinca com esse peso, assim, você fica numa situação meio desconfortável até de você achar alguma coisa engraçada ali, uma coisa diferente, assim. Diria que a coisa mais próxima que dá essa sensação também, acho que muitos vão entender, porque é trend até hoje, né? Eu acho que essa pegada mais tragicômica dele lembra muito o American Psycho. Eu não faço ideia do que foi isso. E assim, até te ajuda ali no começo a seguir a leitura, porque você fica interessado, você fala, nossa, o que é isso? O que tá acontecendo? Tipo, o cara acabou de explodir um shopping e tá lá dando risada como se não fosse nada, tá lá seguindo a vida dele, sabe? E é muito legal esse ritmo, e é muito imprevisível, você se pega ali e tem essas coisas mais bobinhas até, de como eles tratam isso querendo ou não, tira um pouco o peso. Não fica aquela coisa meio de zona, assim, com os corpos decepados, tudo ele não foca nessa parte em gore, sabe? Mas nas ações e no que eles são capazes de fazer. Isso te prende bastante. Mas assim, depois, conforme você vai lendo, você percebe que ele vai se encorpando, assim, algumas coisas você já começa a olhar com um olhar diferente, assim, e bem, continuando nessa de listar uns pseudamente cult, fica mais tipo Laranja Mecânica, assim, onde essa violência gratuita serve pra falar sobre muita coisa, assim, serve como um plano de fundo pra jogar metáforas e tudo mais, e vários filmes, assim, fazem isso, e acho que dá pra comparar aí com The World is Mine, sei lá, Taxi Driver, ele usa isso, o Joker aí, que apareceu também usa isso, né, dele matar lá as pessoas no fim, você pode tirar muita coisa daquilo, além do que de fato aconteceu, Transposting, também provavelmente pronunciei errado, mas aquele filme lá que ele não usa tanta violência, mas assim, as drogas e tudo mais pra falar de outra coisa. Então você jogar uma coisa chocante pra abrir vários caminhos, assim, porque a partir do momento que você aceita aquilo ali, você tira meio que o preconceito, sabe, tá, aquilo ali é errado, tudo mais, aquilo é o senso comum, a obra não precisa ficar te jogando aquilo na cara, que você sabe que aquilo é errado, né, se você não sabe, você provavelmente tem sérios problemas e talvez seja um perigo para a sociedade, mas cada um, né, assim, nesse ponto da violência, eu acho que é muito bom porque ela tá lá, ela tá explícita ali, ele não tenta falar que é errado, mas ele também não tenta justificar nenhuma das ações e você se vê livre para aproveitar a história e ver até onde ela vai. Porque eu odeio quando começa a criar muita justificativa dali, muita justificativa daqui, de que ele fez uma atrocidade, mas pode estar certo e tudo mais, porque acho que traz uma distração muito ruim para a obra e cria uma atmosfera nada produtiva entre os que vão concordar e defender todos os crimes de guerra que os personagens cometeram, contra os que vão querer cancelar um personagem fictício. Tipo, o que você vai fazer com ele? Vai pegar uma tesoura, recortar ali o personagem e jogar ele na cadeia? Tipo, não...
sabe, prender um PNG, sabe? Então e isso distrai, porque fica só nessa, não, ele pode estar certo, não, ele tá errado, enquanto que a mensagem que ele realmente quer passar não, sabe, você não liga mais, já virou uma briga de torcida organizada. Tipo, é estranho isso, e esse mundo que a gente vive, tipo, tá na cara que é errado e tudo mais, e se você achar ali certo alguma coisa, não sei também, é aproveitar a obra que ela tem pra te dizer, assim, eu já vi várias e várias obras vão se perderem quando vão tentar por esse caminho, quando eles vão tentar trazer essa justificativa para algum personagem, em vez de focar somente na história. Então acho que é muito legal que ele tem essa preocupação de não ter essa preocupação de se explicar toda hora, ficar se explicando, ficar... Não, talvez, porque o passado dele foi triste, porque quando ele tinha 5 anos, roubaram uma balinha jujuba dele, e ele falou, não vou aceitar mais esse tipo de ação, e se virou contra o mundo, os humanos são cruéis, e blá, blá, blá. Então, essas coisas assim que eu acho que é legal, que ele quer te contar uma história, e você faz o que você quiser com ela. E bem, eu sei que essa introdução pode parecer meio desona, tudo que eu falei, feita por um pré-adolescente que acabou de assistir Elfen Lied escondido e descobrindo a existência do cenário Screamo em 2012, mas fiquem tranquilos que não é nada disso. Talvez seja pior. Agora que a gente já passou um pouquinho, vamos falar um pouco de fato dos protagonistas, né? Que aqui basicamente é um trio ou uma dupla, mas assim, eu vou explicar por quê. Porque tem os nossos heróis aqui na história, né? É uma dupla que é o Mon e o Toshi. Um dos personagens ali. Tem também o Higumadon, que ele corre meio por fora, mas já vou falar quem são eles, assim. O Mon é um personagem extremamente arrogante que se vê acima de todo mundo, assim, ele trata os outros seres vivos com significância extrema, e quando eu digo seres vivos, são todos mesmo. Menos cachorro. Cachorro ele não consegue tancar de jeito nenhum. E é meio que como se ele se achasse que ele estivesse em outro patamar, sabe? Ele é esse tipo de personagem, assim, e assim, ele, se for ver como ele age, como ele faz, ele lembra muito o comportamento de um animal, assim, o comportamento de alguém selvagem, mas um selvagem que não tem aquela inocência que algum personagem selvagem iria apresentar. Ele já tem uma malícia, talvez, muito grande, né? Não é como Tarzan, por exemplo, todo abobalhado. E o Toshi é basicamente um covarde cerebral. Assim, eu sei que é meio esquisita essa colocação, mas ele geralmente planeja tudo ali, mas ele sempre tenta se esconder, assim, ao contrário do Mon, que não se importa, assim, tá sendo visto ou não, do que vão pensar das ações deles, né? Que ele é totalmente frio ali, ele não liga, ele despreza tudo e age como tá acima. O Toshi já tem mais esse negócio de... Ele faz tudo, as coisas, geralmente planetas, explosão, tudo, ele gosta. Ele é atraído por essa destruição, né? Que acho que... Falei bastante da violência, mas um dos focos do mangá é destruição também, né? Explodir coisas. Eles até explicam coisas sobre bombas, né? Como armar uma bomba e o material usado. É interessante, né? Não que eu queira fazer uma bomba algum dia, nem que eu tenha algum motivo por isso. É sério, eu não tenho, por favor. É só uma brincadeira. Polícia Federal que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. E assim, e você vê que um é covarde e outro compulsivo, e os dois se completam perfeitamente e se encaixam até demais. E nessa dinâmica eles são tão quebrados, começam tantas atrocidades, como essa atrocidade que eu acabei de comentar com o português, que acaba te prendendo pela imprevisibilidade, que acho que é um dos outros focos muito legal do mangá. Você nunca sabe o que eles vão fazer, você não consegue prever. E tem também o Higumadon, né, que é aquele ursão que eu falei pra você, que é um bichão enorme, feroz, que parece aquele monstro lá do Pernalonga, sabe, aquele bichão vermelho, todo... Tem só que a diferença é que ele é preto e branco, né, por causa do mangá. E ele tá atacando pessoa de maneira desenfreada, sabe, ele é praticamente a personificação de uma fera folclórica do jornalista sensacionalista, sabe? Tipo aqueles causos que tem no programa do Ratinho, Geraldo Luiz na Record, sabe? Ter Bilu, Chupacabra, Lendas Urbanas, essas coisas aí que vocês estão cansados de saber. E ele meio que tá ali cometendo essas atrocidades, tá? Coisa de animal na cidade, né? Sempre vai dar errado, e a história se divide de foco entre eles e o ursão até o momento que eles vão se encontrar. É isso que basicamente é a premissa para você começar a entender isso aí. E falar um pouquinho do enredo rapidinho, né? Que assim, a gente acompanha as peripécias desses dois terroristas e ao mesmo tempo que a gente vê os atos de destruição do Higumadon. Assim, e o impacto que toda essa violência tem nas autoridades, nas camadas da sociedade. Isso também é algo que a gente vai falar mais pra frente, mas acontece, né? De como essas ações vão interferir na vida das outras pessoas e na opinião pública. E assim, particularmente, consigo dividir essa parte da história que eu tô contando pra vocês, né? Que assim, eu vou explicar porquê no final, mas eu tô abordando aqui no vídeo os 45 primeiros capítulos desse mangá. Os
45 capítulos ali, dá pra você ter uma noção boa e assim, esses 45 capítulos tem um começo, meio e fim, por isso que eu tô falando com ele e eu explico depois. Assim, eu consigo dividir esses 45 em 4 mini arcos, assim, o primeiro sendo a apresentação, o segundo dos bombardeios lá que eles começam e as suas consequências, e o terceiro é da delegacia, um arco muito legal, e o quarto é o grande encontro entre os dois, entre eles e o Higumadon. Então, basicamente, esses são o núcleo, assim, do que a gente vai abordar, e porque eu acho ele tão interessante, sabe? Eu gosto bastante dele, eu gostei muito dele, e, e agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência no geral, né? Assim, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer uma review aqui pra vocês, de ficar trazendo dados, nomes, lançamento, e fazer aquela coisa que parece que eu tô lendo a primeira página da Wikipedia. Eu gosto mais de extrapolar e falar o que tiver pra falar mesmo, mas eu tenho certeza que vai ser legal, vai ser legal. Então vamos lá, o que eu achei de The World is Mine, O Mundo é Meu? Assim, eu tenho que começar falando que da minha dificuldade em ler o primeiro capítulo, assim, é uma obra que, bem, vocês já perceberam, mas ela talvez não seja tão fácil você ler da primeira vez, você se apegar e você entender algumas coisas, ela é meio intimidadora de começo, assim, novamente, eu vi por pura intuição, assim, postaram uma página sem contexto nenhum, de uma arte, assim, no Facebook, eu falei, olha que manga legal, vou procurar ler, tinha lá em português, tudo ali, mas só que eu tive que ler umas 4, 5 vezes o primeiro capítulo para entender, assim, e confesso que até hoje talvez eu não tenha entendido direito, que é uma arte meio esquisita, completamente autoral, não é uma narrativa fácil, tipo, ele não começa com uma apresentação direta e expositiva, ele não é nada expositivo, ele até tenta esconder algumas coisas de primeira vista, então é normal, se você for ler, você sentir um certo desconforto, mas dentro desse desconforto também mora a curiosidade, sabe? Você descobrir algo novo, você descobrir algo ali diferente de muita coisa que você já viu, e talvez de tudo até que você tenha visto, porque ele é muito autoral, ele é muito excêntrico, e eu gosto muito disso, assim. Eu gosto muito de obras excêntricas, de obras dramáticas, de obras criativas, e The World is Mine com certeza é uma delas. E ao mesmo tempo que eu me divertia muito, eu sentia um certo medo, um certo receio, e ficava aterrorizado com algumas coisas que eles faziam, eu sentia essa curiosidade que me levava a ler mais. Assim, uma coisa que, assim, é uma comparação até meio extrema não, mas meio confusa, não sei a palavra certa, agora está me fugindo da minha cabeça, mas a sensação que eu tive ao ler isso foi bem parecido como da primeira vez que eu escutei a banda Primus. Assim, pra quem não conhece, a banda Primus é banda que, assim, tem bastante foco até no humor, assim, só que ao mesmo... e é bem esquisita, geralmente. Só que ao mesmo tempo que é tudo isso, tem essa camada de esquisitice, de humor e de excentricidade, também tem basicamente um dos maiores baixistas do mundo, assim, um dos maiores baixistas da história, que é o Les Claypool. Um cara genial, tudo, e tá nessa na música mais de comédia, que pode passar desapercebido uma vez, mas essa estranheza, né? E até provavelmente eu coloquei Primus pra tocar aí na introduçãozinha, né? No comecinho, e provavelmente foi um mid horrível, mas Primus sucks anyway. Então, assim, é a mesma sensação de você descobrir uma banda nova, uma música nova que talvez seja muito estranha, assistir uma coisa muito estranha, mas que você ainda se sinta apegado a ela e queira ver de onde aquilo vai dar, mesmo que seja aquilo, sei lá, você tá vendo ali uma situação bizarra acontecendo na vida real, você tá ali passando no bar da esquina, tem uma discussão entre dois bêbados ali, e talvez um deles tenha uma faca e outro uma garrafa quebrada, e esteja falando coisas sem sentido, você vai ficar com medo, você vai achar aquilo repulsante na hora, né, digamos assim, mas você vai querer ficar ali meio de cantinho pra saber onde aquilo vai dar. E acho que é essa sensação que resume The World is Mine. Esse primeiro contato com ele é uma sensação muito legal, muito curiosa, e eu posso garantir que ele vai se encorpando, sabe? Ele não fica só nisso, porque acho que se ele ficar só nisso em fator choque, em tudo, uma hora ia ficar cansativo, né? Mas pelo contrário, ele vai se encorpando, ele vai se moldando. Até a arte você observa que vai melhorando com o passar do tempo, que eu tive um problema com a arte ali no início, mas depois eu achei muito legal o jeito que eles faziam, pela consistência naquilo. E assim, outra coisa que eu achei maravilhosa, talvez acho que o ponto mais forte desse anime tecnicamente, foi como ele trabalha os ecossistemas e o ritmo do mangá, cara. Porque eu falei bastante de destruição dos dois personagens, do Higumadon, né, de como ele fica trocando entre os dois, mas não é só isso. Porque, por exemplo, a gente vai acompanhando eles fazendo as atrocidades deles, explodindo no shopping e tudo mais, e de repente a gente corta para um personagem ali totalmente novo, assim, a gente não conhece ele não aparenta ter
não está relacionado ali com o plot principal, ele não tem nada a ver ali com os personagens que a gente conhece, o que eles estão fazendo, aí a gente vai observando ele, a gente conhece ele vai contando a historinha dele, a gente vai se apegando, falando, nossa, coisa legal, e chega um ponto que a gente esquece até dos conflitos que estão acontecendo pra focar nele. Personagem bem interessante, geralmente ele cria ali uns personagens ali que faz você também querer saber o fato deles. Às vezes é um jornalista, às vezes é um policial, às vezes é um caçador. E eles estão ali nas coisas dele, estão na família dele, nos núcleos dele. Só que aí isso vai se estendendo e plau! Vai ver, ele tá encaixadinho na história, acontece uma coisa, ele tá lá perfeitinho ali, completando a história, complementando a história, e tem uns plot twists insanos ali, uma coisa que não vem do nada, e você vê, uepa, tá tudo encaixado. E sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou muito as obras do Naoki Urasawa, sabe? Me lembrou muito o que eu vi em Monster, essa rotatividade de personagens e como ele fazia a história parecer um livro, onde só de ler o diálogo ali, só de você ver, você já entende tudo. E assim, magnífico, e assim, isso é um grande elogio para o querido Hideki Arai, que é o mangaka que fez The World is Mine, que essa rotatividade eu comecei a questionar minha sanidade. Eu falei, ué, era um mangá tragicômico que eu achava bobinho ali, explosão, boom, coisa legal, e de repente tem uma estrutura extremamente complexa por trás, eu não esperava isso. Eu falei, eu tô maluco? E no fim eu não estava, porque agora eu quero abrir um parênteses assim para falar de um cara que me ajudou a fazer esse vídeo, que foi o S. Shura. Sim, um grande criador aí de conteúdo, eu gosto muito do canal dele. E eu recomendo que vocês vão lá, é S. Shura o nome do canal, pesquisem aí, vão lá, provavelmente o link vai estar aí no comentário fixado, porque é um cara que, bicho, o conteúdo dele é incrível, sabe? Eu gostei demais quando vi, eu troquei uma ideia com ele, e assim, ele me ajudou a complementar a pauta, porque ele já conhecia The World is Mine antes de mim, ele conhecia o autor dele, e eu estava com a pauta ali mais ou menos feita, só que ainda faltava um tiquinho ali pra ficar legal, né, pra eu achar que vai ficar legal pra falar pra vocês. Eu tava com muitas dúvidas, porque de novo, eu li esses 45 capítulos, mas não tinha lido o resto, por exemplo, e depois eu explico porquê. E o S. Shura ali no My Anime List, pra você ter ideia, uma conversa que surgiu no My Anime List despretensiosa, ele falou, você tá lendo World is Mine, que legal. Eu falei, tô sim, você gosta dele? Poderia me contar um pouco mais, tal, aí conversa vai, conversa bem. E no fim eu pedi pra ele uma ajudinha e eu consegui completar a pauta. Então vão lá no canal dele, que é muito bom. Mas voltando aqui pra minha experiência, então eu curti demais como ele usou a violência também, assim. Eu sou uma pessoa muito calma, sim, muito calma mesmo. Pode não parecer pela caoticidade que é esses vídeos, mas eu sou extremamente calma, não gosto de brigas, de conflito, evito ao máximo conflitos e evito até demais. Mas assim, eu acho que pra todo mundo que é calmo, tudo, acho que é muito legal a gente talvez explorar coisas violentas, assim, nesse sentido, claro, bem feitas. Não tô falando pra você ficar indo assistir briga de bar. Não sei, mas tipo, umas obras, músicas talvez que se aplicam a essa violência, esse lado violento, é interessante pra gente entender um pouquinho mais, já que a gente não explora isso na gente mesmo. E talvez a gente não precise explorar de fato isso sendo violento, mas só de ouvir essas coisas, de instigar um pouco, vai ser legal e preenche esse espaço que tem na nossa mente. Então acho que essa obra ela trabalha muito bem nesse sentido, ela usa muito bem a violência, ela não tá lá pra nada, apesar de não parecer, tem várias metáforas, várias coisas que você pode tirar dela. E assim, como se tem música, tudo, a estética dele talvez lembra até um pouco punk rock japonês, digamos assim, né, da altitude que eles têm, de como os personagens se vestem, de como os personagens se retratam, ali como ele desenha certinho lá, o personagem tem até uma pose clássica, ele meio que faz um biquinho assim, o olhão esbugalhado, assim, olhando pro nada, com as mãos meio que no bolso, talvez, e assim, ele vai criando essa pintura e você acredita que aqueles caras lá são capazes de fazer as maiores atrocidades de todas. Então ele é um mangá que pode não parecer, mas é completo, assim, eu nunca tinha visto nada do tipo antes, talvez eu nunca vá ver algo parecido com aquilo, né? E essa forma do ecossistema dele, dessa rotação, de ter vários núcleos, de ter vários personagens que não tem nada a ver com o plot e depois se entrelaçam certinho, foi fenomenal mesmo, assim, é top de linha. Até porque isso é uma maneira de dar um descanso para toda aquela carnificina. Ele descansa e volta, descansa e volta. E como não tem muita exposição, é legal você aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre como as pessoas estão reagindo àquilo, como as camadas da sociedade estão reagindo a tudo, aquela loucura que está acontecendo, como os caras estão revirando tudo, que nem eu falo, você tem o arco da delegacia, que é meio que uma operação de resgate, um deles é pego ali por vários motivos, e o outro vai resgatar ele, o maluco chega lá com umas 15
umas 15 bazuca, metralhadora, tudo explodindo todo mundo, e os pessoal vendo, a polícia tentando reagir, tem negociação com refém, o cara tá com um refém que tá morto, mas ele quer tentar passar para os caras que ele tá vivo ainda, e em vez de pedir um resgate na negociação, ele pede pros caras responder 3 perguntas, assim, extremamente filosóficas, sabe, que não vão levar a nada, e você pensa, e em algumas das oportunidades, essas perguntas poderiam realmente significar que ele tá tentando ali, se justificar, né, ser uma pessoa melhor, mostrar que tá acima de todo mundo, porque as perguntas têm um teor meio que de, as exigências, na verdade, que ele faz, é resposta basicamente de por que é errado matar, quanto vale uma vida, e outra, se não me engano, sim, ele pede um mundo idealisticamente perfeito, assim, um mundo utópico. Ele pede essas 3 coisas e aos olhos de fora da sociedade, os caras pensam, não, esse cara que tá fazendo tudo isso talvez tenha um propósito, sabe? Aquelas coisas de procurar um herói no improvável que a sociedade geralmente tem. E quando na verdade o cara estava querendo ganhar tempo. Tipo, ele mesmo fala que ele inventou as baboseiras ali para fazer aquilo, depois explode esgoto e consegue fugir e acontece mais um monte de coisa, assim. Então acho que é muito legal, não se vê toda hora. E outra coisa, você fica todo momento querendo saber o motivo do porquê que eles estão fazendo aquilo. Assim, conforme você fala, esse cara não quer nada com nada, só tá explodindo, mas por quê? Assim, em nenhum momento ele tenta apresentar isso, mas isso te instiga a você imaginar, né? E você vê, na vida real existem, assim, pessoas, talvez não tão desse jeito, né? É muito extremo, mas então você queria saber por quê, tudo é muito legal, cara. Assim, é um mangá bem bacaninha de ler. Não se vê todo dia um mangá desse. É diferente. Acho que só por ser diferente ele já vale. Aí, se vai ser bom ou não, é com vocês. E agora eu queria explicar um pouquinho desses 45 capítulos e tudo mais. Que assim, essa resenha assim, levou em conta só esses capítulos porque eu achei que seria um bom lugar para focar, né? Que eu falei que tem começo, meio e fim. E um dos motivos pelo qual eu também fiz isso é que atualmente só tem 46 capítulos traduzidos. Em inglês tem inteiro, pra quem sabe, né? E eu presumo que quem sabe vai saber onde achar também. É só procurar Eternworld's Mine, vocês vão achar, mas em português, infelizmente, só tem 45 capítulos traduzidos. Mas não se preocupem, pois o status deles ainda continua sendo ativo, assim. Apesar de muitos ali mostrarem que talvez ele já tá parado ou finalizado, ele tá ativo. E assim, o último vez que postaram ele foi dia 13 de fevereiro. Foi a atualização mais recente feita pela Senyu Scans. Assim, então se vocês curtirem o vídeo, vão lá ler, assim, divulguem pro pessoal, pros seus amigos, falem que vocês descobriram um mangá muito desgraçado aí, e toca para eles ler. Porque se tiver bastante gente lendo, bastante gente acessando, eu tenho certeza que o pessoal da Scan vai se animar e vai continuar com o trabalho aí, e a gente vai ter essa obra certinha ali, tudo bonitinho pra gente ler em português, pra todo mundo poder ler em português, e espero que vocês se divirtam lendo ele, né? Porque tudo que eu falei aqui, apesar de eu já achar muito bom, ainda é só a pontinha do iceberg. Assim, esse mangá consegue ficar ainda melhor, ainda mais interessante. Eu acho que seria muito legal se a gente fosse lá ler, dar um apoio pros caras dessa Scan aí, né? Porque obviamente não deve ser o trabalho principal deles, já que sai tanto mangá pelo mundo, né? Então isso aí deve ser só mais um, mas se os caras fazem é porque eles gostam, deve ter um por trás, então não só esse pessoal da Senju Scans, assim, mas se algum outro scan estiver interessado, então vão lá, comentem sobre o anime, leiam esses 45, vale a pena. Se vocês gostarem, peçam pros caras lá, não traduzindo, se vocês não gostarem, fala pros caras aí pra traduzir um novo manhwa, um novo mangá chinês que saiu por aí, vida que segue. Mas muito obrigado por assistirem, eu acho que eu cobri tudo que tinha pra cobrir. E é isso, comentem, que é muito importante também, comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês leram o mangá também comentem aí e tudo mais, é isso pessoal, valeu. Se tudo que eu falei não foi suficiente pra você ler Eternworld's Mine, saiba que o mangá tem o melhor personagem de todos, Michael Jackson Sumo. The perfect sound.